Eu não sei se você estava aqui nesse canal lá em 2020, mas eu fiz uma análise de mais de 2 horas do filme Jurassic Park, o primeirão, lá do Steven Spielberg dos anos 90. E a gente entendeu por que esse filme foi tão influente, por que ele é sensacional, por que ele é uma obra-prima do cinema e por que ele me influenciou a querer fazer filmes, influenciou tantos diretores dessa nova geração de diretores de Hollywood a fazerem filmes. Infelizmente a gente não pode dizer o mesmo de Jurassic World Dominion, um filme que eu assisti hoje e que possui um dos roteiros mais preguiçosos que eu já vi na minha vida. Você não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, sou fundador aqui da SB Cinema, um portal online de cursos de cinema. A gente tem 5 mil alunos em mais de 5 países. Aqui no YouTube a gente está quase chegando aí em 73 mil inscritos. Conto com a sua inscrição aqui. E para você que já me acompanha, aqui no primeiro comentário eu vou deixar o link para o nosso canal da Twitch. Eu vou criar um canal na Twitch, mas eu só vou começar a fazer lives, eu só vou começar a fazer conteúdos lá quando chegarmos em 100 inscritos lá. Aí a gente vai começar a fazer lives semanais, depois a gente vai ter outras metas aí para liberar mais conteúdos. Mas a minha ideia é fazer lives na Twitch e colocar os recortes aqui no YouTube com análise de trailer, com as críticas, com spoiler, sem spoiler, vários bate-papos que eu vou fazer lá, opiniões sobre notícias do cinema, pra gente abarrotar tanto a Twitch quanto o YouTube de conteúdo, tá bom? Então, ó, o link tá aqui embaixo, se inscreve lá, segue a gente na Twitch. Quando a gente chegar a 100 seguidores, a gente começa o nosso conteúdo, tá bom? Recado dado, vamos lá, gente. Como vocês sabem, eu sempre faço aqui não é um antes e depois, é um prós e contras, né, dos filmes. Pela primeira vez, o meu prós vai ser curtíssimo, extremamente curto, porque eu realmente achei esse filme pavoroso e eu não estava acreditando no que eu estava vendo no cinema. Eu estava a cada segundo de filme rezando para ele poder acabar logo, porque eu não aguentava mais Jurassic World Dominion. Mas vamos lá rapidinho para os pontos positivos, tá? Os efeitos visuais são bacanas, né? Isso é inegável, mas tem alguns momentos que eles dão... Você vê que o dinossauro dá uma destacada do fundo, o cenário é de verdade, o dinossauro, você vê que ele é digital. Mas, por outro lado, o filme utiliza muito animatrônicos, ele utiliza muitos dinossauros de verdade, né, bonecões lá. É bem legal a utilização deles em vários, não, em todos os momentos em que eles utilizam os animatrônicos, você acredita mais na cena, porque aquele é de verdade. Você tá vendo um bicho de verdade que foi gravado pela câmera e não foi inserido na pós-produção. Quando eles inserem também é bem feito, mas não tem comparação, cara. Você sabe que a parada é real, aquilo ali parece muito realista e remete também ao filme original. Por falar no filme original, o elenco original tá de volta, né? Como na imagem a gente vê, a Laura Dern, o Jeff Goldblum e o protagonista lá o Alan Grant. Eu esqueci o nome do ator agora, comenta aqui embaixo, por favor, para me ajudar a lembrar o nome do ator, tá? É legal você perceber como todos eles estão muito empolgados de estarem de volta, todos estavam muito animados, e principalmente a Laura Dern, assim, você vê que ela tá muito emocionada de voltar a personagem, fica muito explícito isso no filme, apesar disso não ser muito suficiente para segurar, para justificar a presença deles ali. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas é legal ver eles de volta. E para encerrar os pontos positivos, a relação da Blue, né, que é aquela Velociraptor lá que tá aparecendo nessa nova leva de filmes desde o primeiro, né, desde o Jurassic World lá de 2015, se não me engano, né? Tem um momento dela com um outro dinossauro ao final do filme que é bem emocionante e é um momento que eu não esperava. Eu tava achando o filme um saco, aí aconteceu esse momento, opa, legal. Eu fiquei um pouco emocionado com essa cena. E só. Gente, inacreditável como eu não consigo pensar em mais nada de bom pra falar do filme, porque daqui em diante é só desastre. Vamos lá aos pontos negativos de Jurassic World Dominion. Como eu falei, o roteiro desse filme é de uma preguiça sem tamanho. A impressão que dá é que esse roteiro, ele foi escrito um rascunho de roteiro, eles escreveram a primeira versão, o primeiro draft do roteiro e gravaram ele. Não revisaram, não se preocuparam em desenvolver os personagens, não se preocuparam em amarrar pontas soltas, não se preocuparam em justificar absolutamente nada. O filme é um grande amontoado de situações. Eu já falei isso aqui 1 zilhão de vezes. Lá no nosso curso de roteiro tem várias aulas onde eu cito isso, onde eu destrincho isso em detalhes, que é um conceito da Jill Chamberlain, que é uma script doctor lá de Hollywood. Por exemplo, ela revisou o roteiro do primeiro Shrek, que é um grande sucesso do cinema. E é um dos que eu sempre lembro. Ela também fez de vários outros filmes, mas esse é um dos principais, mais famosos que ela revisou. Ela diz que existe uma diferença muito grande entre um filme ter uma história e ele ter situações. As situações são coisas que vão acontecendo, enquanto uma história, você tem um encadeamento de ideias que conecta cada um desses momentos do filme, gerando uma história e, consequentemente, criando arcos narrativos, arcos pelos quais os personagens passam e passam por uma transformação.
Nesse filme você não tem nem história, muito menos arco narrativo, até porque uma história depende muito de um arco narrativo, né? Um depende do outro, assim, eles se retroalimentam. Quando você entende bem o conceito da Jill no livro dela, The Nutshell Technique, você entende como um alimenta o outro. Também no Creating Character Arcs da K.M. Willand, você entende como eles se retroalimentam. E esse filme não, esse filme é só um monte de coisa jogada. Até a nostalgia é jogada. Quando acontece uma referenciazinha ao original, quando acontece uma menção à blusa aberta do Jeff Goldblum e ele fecha, ou quando você vê os personagens no helicóptero, ou quando aparece o T-Rex, tudo isso soa gratuito. Você não se emociona, nem a nostalgia nesse filme serve, porque é tudo tão jogado, é tudo tão aleatoriamente colocado ali, que quando aparece o T-Rex, você não sente nada, você não... Olha o T-Rex, que nem aconteceu lá no Jurassic World 2015. Quando o T-Rex aparece, tem toda uma construção para a aparição dele. Eu gosto do Jurassic World 2015. Eu não acho excepcional, mas eu acho um bom filme. Eu gosto mais ou menos do segundo, agora esse terceiro aqui foi foi a gota d'água, assim. Mas lá no primeiro filme, no Jurassic World 2015, quando o T-Rex aparece, tem toda uma construção. Aqui não tem nada disso. E isso para todas as referências, para todos os momentos em que o filme quer acenar para o passado. Eu anotei aqui, ó. O filme é um amontoado de situações, não há história, não há arco narrativo algum. Se você conseguir me apontar qual é o arco de transformação do Alan Grant nesse filme, do personagem do Jeff Goldblum, da Laura Dern, do personagem do Chris Pratt, da Bryce Dallas Howard, da menininha lá da Maisie, qual é o arco de transformação desses personagens? O que é que eles aprendem? O que é que eles mudam? Qual é o defeito deles do primeiro ato, que no último ato você vê que eles melhoraram isso. Lembra lá do Jurassic Park? A gente analisou isso aqui no canal, lá na análise de mais de 2 horas que a gente fez do filme. O Alan Grant, ele passa por uma jornada de transformação onde ele percebe, ele é completamente fissurado por coisas antigas, por coisas velhas, e ele rejeita tudo que é novo, tudo que é novidade, tudo que traz alguma atualização. E, consequentemente, ele rejeita crianças, porque essas crianças do filme, elas representam essa novidade. E o filme termina, as crianças deitadas com ele no helicóptero, né, no peito dele, dormindo, e ele abraçando as crianças e percebendo que ele está abraçando a novidade, ele está abraçando o que é novo. Essa cena no helicóptero simboliza muito isso. Então você tem esse arco narrativo, você tem essa construção, essa transformação pela qual o personagem passou. E aqui nenhum dos personagens passa por isso, né? As coisas acontecem o tempo inteiro porque sim, eu falei isso de alguns filmes aqui recentemente, as coisas acontecem porque sim. Há um excesso de núcleos narrativos e dentro desses núcleos o filme constrói subnúcleos. E isso torna o filme muito chato, ele não fica interessante, ele não fica mais dinâmico. O excesso de dinamismo tira o dinamismo do filme. E eu posso fazer um comparativo com Stranger Things, Stranger Things, a 4ª temporada que acabou de sair, eu achei excepcional todos os núcleos. Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, alguns muito bons, outros mais ou menos, mas todos aqueles núcleos possuem uma função narrativa. Aqui não, tem subnúcleos dentro de núcleos que não fazem o menor sentido. Tem personagens que surgem na trama claramente só porque o roteiro precisava de algum artifício para poder solucionar um problema, que aquele personagem não tem motivação nenhuma pra estar ali, aquele personagem não tem nada a ver com a história, mas o roteiro coloca porque ele precisa de uma alternativa para que os personagens se saiam bem, para que os personagens consigam atingir os objetivos deles com sucesso. Outro ponto, esse filme, ele levantou o dedo do meio assim com muito gosto para a suspensão da descrença, assim. A gente sempre faz isso da suspensão da descrença, muitos críticos falam isso, outros condenam alguns críticos que usam isso, mas, assim, eu acho que existe um meio termo, né? Acho que a suspensão da descrença tem uma importância na narrativa. Só que aqui, cara, ele levanta o dedo do meio para a suspensão da descrença com tamanho desdém que fica difícil de você temer algo pelos personagens, porque eles sempre se dão bem, em situações completamente absurdas, inclusive em situações onde, segundos antes, deu merda pra alguém ou algum dinossauro, tipo um animal que tava passando, fez um barulhinho, o dinossauro foi lá e destrói, e destroça aquele animal, chega um dos protagonistas e faz um barulho maior, o dinossauro vai lá e, opa, tem algo estranho aqui. Ele não vai lá e destroça o protagonista porque é o protagonista, tá? Então, assim, tem vários momentos assim no filme. O filme tem diálogos, gente, extremamente básicos, extremamente rasos e alguns até risíveis, assim. Tem um momento onde o personagem, ele fala algo para outro personagem que nós sabemos que o outro personagem já sabia daquela informação, e o filme precisa ressaltar isso no texto. Ele, não, mas você já sabe disso. Tá bom, tudo bem, você tá cometendo uma gafe aí porque você precisa dar essa informação pro público.
Haviam N outras maneiras de fazer isso. Mas não, beleza. Mas o filme ressalta, o filme sabe que aquilo é um absurdo e bota isso na boca do personagem. Ah, não, mas você já sabe disso. O filme começa até muito bem, tá, gente? O filme começa muito bem. Eu tava gostando muito de ver o impacto social, o impacto no mundo inteiro daqueles animais interagindo com os seres humanos, interagindo com a natureza e causando um certo desequilíbrio. Só que isso poderia ser motivo suficiente para você contar uma história. Mas não, o filme esquece isso completamente, isso só volta no final do filme e eles esquecem no final do filme todos os problemas que estavam sendo citados lá no começo. Eles mostram essa situação dos dinossauros na sociedade, dos dinossauros no meio ambiente, soltos, né, causando diversos problemas. E aí no final do filme, não, tudo bem, ó, tudo em harmonia aí, ó, todo mundo vivendo mal maravilha. E eu fiquei, gente? Como assim? Como assim? Não tava um problemão no começo do filme, agora tá tudo bem? Por que tá tudo bem? O filme não justifica. As duas gerações de atores do Jurassic Park e Jurassic World. Eu lembrei dos X-Men, quando teve X-Men Dias de um Futuro Esquecido, foi espetacular ver a galera junto. Ver o pessoal dos X-Men do Patrick Stewart com o pessoal dos X-Men do James McAvoy. Foi muito legal, eu adoro esse filme. Mas aqui você não tem emoção nenhuma, porque os personagens são muito mal desenvolvidos e o Jurassic World eu acho que é Reino Ameaçado, que é o segundo filme, eles não chegam aos pés dos filmes originais, ou pelo menos do original, né, que é o melhor de todos, pra você justificar essa emoção que o filme quer causar unindo essas duas gerações. O primeiro X-Men e X-Men 2, na minha opinião, são do mesmo nível de X-Men primeira classe. Quando eles vão e fazem o Dias de um Futuro Esquecido, porra, eu tava empolgadíssimo pra ver as duas gerações juntas. Aqui não, porque você não tem essa carga emocional forte o suficiente, mas o filme quer que você tenha. Ele acha que você tem. Como? Não importa, mas ele realmente acha que você tem. Ah, gente, tem tantas outras coisas aqui que eu acho que eu vou acabar deixando pro vídeo com spoiler mesmo. Então eu vou encerrar essa crítica aqui. Eu acho que você já deve imaginar. A nota é 1 de 5. Eu não imaginei que eu fosse dar essa nota pro filme. Eu fui pro cinema até empolgado. Achei o trailer bacana. Ano passado eu tinha visto o prólogo do filme de 5 minutos. Tinha achado espetacular. E não tem nada do prólogo. Não tem uma cena do prólogo nesse filme. Aquilo ali foi só marketing. Cara, o que foi que aconteceu, bicho? Eu não sei o que aconteceu com esse filme. Eu tô bem chateado. Eu espero que você goste do filme. Mas não rolou comigo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo ou o seu dislike caso você não tenha gostado da minha opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda, se você gostou do vídeo, se você não gostou, alguma sugestão. Estamos aqui sempre para ouvir vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante. E olha aí no primeiro comentário o link da Twitch pra gente interagir lá e gerar mais conteúdos tanto lá quanto aqui no YouTube, tá bom? Forte abraço e vida longa ao cinema.